Ela tinha 3 empregos para garantir que seus filhos tivessem tudo o que precisavam. Então, em um dia quente de julho, ela foi trabalhar no seu turno normal, deixando seus filhos em casa com uma babá de confiança. Mas ela receberia uma ligação desesperada daquela babá enquanto estava no trabalho naquele dia, e nada jamais seria o mesmo novamente. Bem-vinda ou bem-vindo de volta. Eu sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. O caso que trago hoje provavelmente é desconhecido por vocês. Não teve muita cobertura da mídia, mas merecia. 3 menininhas desapareceram juntas. E então, as mesmas 3 menininhas foram encontradas mortas no mesmo local, na mesma noite. Mas a investigação não parece ter avançado muito. E essas 3 menininhas perderam suas vidas de forma brutal e precisam de justiça. Esta é a história de Zarielle Oliver, Tamari Oliver e Amaya Hughes. Zarielle Oliver nasceu em 8 de janeiro de 2013. Ela era uma menininha feliz e animada que adorava dançar, ler e brincar com seus irmãos. Maya Hughes nasceu logo depois, em 23 de dezembro de 2013. Ela era uma menininha doce que adorava brincar ao ar livre, cantar e dançar. E então, Tamari Oliver nasceu 3 anos depois, em 28 de outubro de 2016. Ela adorava se divertir e fazia amigos com facilidade. Ela também adorava brincar com suas bonecas e com seus irmãos. As 3 meninas nasceram em Mount Pleasant, Texas, filha de sua mãe, Shalmanique Oliver. As meninas também tinham 3 outros irmãos. Shalmanique Oliver, de 28 anos, foi ao trabalho em 29 de julho de 2022, por volta da 1 hora da tarde. Ela era enfermeira e trabalhava em uma clínica de cuidados domiciliares local em Texarkana. Então, o primo de Shalmanique, que se chamava Paris Props, morava com ela há cerca de 2 anos, e ele estava na casa em Atlanta, Texas, naquela noite, cuidando dos 6 filhos de Shalmanique. Shalmanique tinha uma filha de 9 anos, uma de 8 anos, uma de 7 anos, uma de 5 anos, uma de 4 anos e uma de 1 ano. Enquanto estava no trabalho, ela ligou na hora do jantar para saber das crianças e ver se estava tudo bem. As crianças falaram que já tinham jantado e estavam vendo TV juntas. Ela perguntou o que eles iam fazer pelo resto da noite e disseram para ela que iam ficar em casa, assistir mais um pouco de TV e depois tomar banho antes de dormir. Eles não iam sair para lugar nenhum, pois já estava tarde e eles sabiam que era melhor não sair de casa depois que começava a escurecer. O turno de Shalmanique terminaria às 10 da noite e ela morava a cerca de 25 minutos dali. Quando ela deveria chegar em casa, imaginou que os filhos já estariam dormindo, mas às 9 da noite, apenas 1 hora antes do fim do seu turno, ela recebeu uma ligação da sua prima, Paris, dizendo que seus filhos estavam desaparecidos. Ele não disse quantas ou quais crianças estavam desaparecidas. Ela supôs que poderiam ser todas. Ele ainda não tinha ligado para o 911, tendo telefonado primeiro para Shalmanique. Paris correu até a casa de um vizinho para pedir um telefone, pois aparentemente não tinha ou não estava com o celular. Eu não sei. Shalmanique, em pânico, saiu do trabalho mais cedo, entrou no carro e correu para casa. No caminho, ela ligou para o 911 para relatar o desaparecimento dos filhos, embora ainda não soubesse quantos ou quais eram. Ela também ligou para a tia, pedindo que fosse correndo até lá e começasse a procurar as crianças antes que ela chegasse em casa, e depois ficasse procurando pelos filhos caso ainda não tivessem sido encontrados quando ela chegasse. Por volta das 10 da noite, equipes do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas, guardas florestais, equipes de bombeiros e resgate do condado de Cass e o gabinete do xerife do condado de Cass buscavam os desaparecidos no local. As crianças, que foram identificadas como Zarielle Oliver, de 9 anos, Amaya Hughes, de 8 anos, e Tamari Oliver, de 5 anos. Os outros 3 filhos de Shalmanique foram encontrados em casa. Guardas florestais do Texas trouxeram cães K9 para ajudar na busca pelas 3 meninas desaparecidas. Os policiais levaram o K9 até o último local conhecido das meninas, que era a casa delas, para que pudessem captar o cheiro e então seguir o rastro até onde elas tinham ido.
O cachorro achou o cheiro delas e levou os policiais até uma propriedade vizinha. Eles seguiram em direção a um lago, a cerca de 200 metros da casa das meninas, ao longo da rodovia 77. Lá, encontraram um par de tênis perto da água, identificados como de uma das meninas. Também havia uma bicicleta roxa deitada de lado ao lado do lago, embora não tenha sido revelado se ela realmente pertencia a uma das meninas ou não. A polícia então percebeu algo ainda mais revelador. Havia pegadas na lama, levando diretamente para dentro do lago. Assim que viram isso, chamaram uma equipe de mergulho para ajudar a procurar as meninas. Shawmanique não entendeu por que a polícia procurava perto do lago, já que suas meninas nem sabiam da existência dele. Elas nunca tinham ido para aquele lado e não estariam fora àquela hora da noite de qualquer jeito, porque sabiam que não deviam. Após cerca de 35 minutos da chegada de Shawmanique, a polícia a abordou e perguntou sobre roupas encontradas. O policial contou que acharam casacos amarrados juntos no lago e perguntou se eram das filhas dela. Shawmanique confirmou que realmente pertenciam às filhas dela, mas a questão era que aqueles casacos tinham sido jogados no lixo recentemente porque não serviam mais nas meninas. Então, como eles foram parar lá? O policial também disse que os casacos tinham sido amarrados juntos pelas mangas, quase como se alguém estivesse tentando usá-los como uma corda. Logo após, os policiais tiveram que dar uma notícia terrível para Shawmanique. Eles tinham retirado um corpo do lago, e era a Amaya, de 8 anos. Shawmanique ficou fora de si, tanto que começou a ter um ataque cardíaco. E ela sabia que era um ataque cardíaco porque já tinha tido um ano antes e estava tomando medicação para isso na época. Mas com toda a confusão, ela esqueceu de tomar o remédio. Shawmanique foi levada para um hospital local. E foi enquanto estava no hospital que ela recebeu a notícia terrível. Os policiais tinham encontrado os corpos das outras duas garotas. Os corpos de Zarielle e Amaya também foram encontrados no fundo do lago. A polícia disse a ela que as 3 garotas tinham se afogado. Shawmanique mal se lembra do momento em que soube que os corpos das outras 2 meninas foram encontrados, porque tiveram que sedá-la para que ela não sofresse outro ataque cardíaco. As 3 meninas foram encontradas totalmente vestidas, embora 2 delas estivessem sem os sapatos. Os corpos das pequenas foram enviados para autópsia. E quando os resultados da autópsia chegaram, todos ficaram em choque. Elas não haviam se afogado. A causa da morte foi estrangulamento. Todas as 3. Também havia lacerações nos rostos delas. E para piorar ainda mais, as 3 meninas também foram abusadas sexualmente. E só em 23 de março de 2023 foi divulgado um comunicado informando ao público que a causa da morte das meninas não foi afogamento acidental, mas sim homicídio. A promotora do condado de Cass disse que houve um atraso na autópsia por algum motivo. E é por isso que também houve um atraso em informar ao público que ainda havia um assassino de crianças à solta nas ruas. E Paris Props, de 31 anos, que antes morava com a família, agora nem sequer falava com Shawmanique. Ele estava ignorando ela. Desde que as garotas foram encontradas mortas, a polícia nem sequer o interrogou. Eles lhe fizeram algumas perguntas quando chegaram à cena naquela noite, mas ele nunca foi levado para nenhum tipo de depoimento formal. Ele foi o último adulto conhecido a estar com elas. Na época, ele morava com a mãe, e ela dizia para ele não falar com a polícia e também dizia para todo mundo ficar longe da casa. Então, lembre-se que a mãe do Paris é tia da Shawmanique, portanto, também tia das 3 meninas. E ela está tentando proteger o filho, que sabe algo sobre a morte de 3 menininhas inocentes, em vez de buscar justiça por elas. E embora Paris tenha ido ao funeral das meninas, ele dormiu durante toda a cerimônia. Paris também tem um longo histórico criminal, que inclui acusações de porte ilegal de arma, acusações relacionadas a entorpecentes e acusações de dano ao patrimônio. Mas Shawmanique disse que, nos 2 anos em que ele morou na casa dela, nunca houve nenhum problema com ele. A filha de 4 anos de Shawmanique, cujo nome não foi revelado, falou com os Texas Rangers e disse a eles que viu Paris entrando na floresta com as 3 menininhas antes do desaparecimento delas.
Eles não quiseram ouvir o que ela dizia, dizendo que era muito pequena. Deixa eu te falar, se minha filha de 4 anos dissesse algo assim, sem ninguém perguntar, eu acreditaria nela sem dúvida nenhuma. Crianças inventam coisas como princesas e unicórnios, não esse tipo de coisa. A vizinha que emprestou o telefone para Paris ligar para Chamonix disse ter sentido que algo estava errado. E ela também disse que contou aos policiais uma informação muito importante. Ela disse que quando Paris apareceu na casa dela, ele estava molhado, e não só molhado como se tivesse suado muito, mas encharcado, segundo ela. Durante o funeral da garota, Chamonix percebeu que Tamari e Amaya não pareciam ter muitas lacerações no rosto, como havia sido mencionado no laudo da autópsia. No entanto, parecia que Zarielle tinha sofrido lacerações, já que a mãe dela disse que o rosto dela parecia ter sido parcialmente reconstruído para o funeral. Ninguém foi apontado como pessoa de interesse até agora neste caso. Ninguém. Já faz mais de um ano agora. Chamonix tentou contatar o Texas Ranger responsável pelo caso da garota, Josh Mason, para perguntar sobre o andamento e estágio da investigação. Mas ele nunca retornou as ligações ou os e-mails dela. Desculpa. Uma vez ele respondeu, ligando de um número desconhecido e perguntando se alguém tentou falar com ela após o comunicado de imprensa. Então, parecia que ele estava preocupado apenas com uma possível má repercussão na mídia, e não com o que realmente aconteceu com as meninas. Os Texas Rangers estão investigando os assassinatos de 3 meninas em Cass County e agora uma organização polêmica está se envolvendo na situação. Donald Britton, da NBC6, com as últimas notícias. A mãe das 3 meninas assassinadas no verão passado em Cass County agora recebe apoio da New Black Panther Nation. Estamos sofrendo junto com essa mãe e sua família, porque não entendemos como 3 lindas menininhas negras puderam ser assassinadas neste condado. Mesmo assim, as principais agências investigativas nem sabiam que era assassinato, tratando como afogamento acidental. Zarielle Robinson Oliver, 9 anos, Amaya Hughes, 8, e Tamari Robinson Oliver, 5, foram dadas como desaparecidas em 29 de julho por sua prima, responsável por cuidar delas enquanto a mãe trabalhava. No dia seguinte, os corpos foram encontrados em um lago perto da rodovia Texas 77, nos arredores de Atlanta, Texas. Relatórios de autópsia indicam que as 3 meninas foram estranguladas, tiveram lacerações no rosto e agora suas mortes são investigadas como homicídios. A nação dos Novos Panteras Negras exige que os Texas Rangers acionem o FBI. Todo cidadão deste condado, não importa sua raça, classe ou status, deveria estar indignado e absolutamente preocupado, andando por aí paranoico porque há um assassino de crianças à solta. Ninguém foi preso até agora. Se tiver informações, contate os Texas Rangers. Não passa um dia sem que a mãe da menina pense em Zarielle, Amaya e Tamari. Ela diz: "Tudo o que eu sempre tentei fazer foi trabalhar e ser uma boa mãe para meus filhos." Agora ela diz que está difícil ganhar a vida e mal consegue se virar, pois ainda está de luto. Apesar de estar ganhando algum dinheiro no momento, desenhando e vendendo camisetas e canecas. Desde que a história da garota saiu nas notícias, Chamonix diz que tem sido repetidamente assediada por completos desconhecidos. As pessoas ligam para ela de números falsos e mandam mensagens no Facebook de contas falsas, dizendo que ela é uma mãe negligente, que recebeu o que merecia e que seus filhos também estariam melhor mortos. Ela estava tentando sustentar os filhos. Na época, ela trabalhava em 3 empregos. Como é que alguém pode ficar aí dizendo que ela é uma mãe negligente? Ela confiava no primo dela. Segundo ela, ele morou lá por 2 anos sem nenhum problema. Claro que ela confiava nele para cuidar dos filhos. Ele já estava há 2 anos com as crianças. A promotora do condado de Cass afirmou que várias pessoas já foram interrogadas e que os testes de DNA continuam em andamento. E como eu disse, nenhum suspeito foi identificado e nenhum motivo para os 3 homicídios foi revelado ainda. E o xerife do condado de Cass, Larry Rowe, disse que é uma investigação que segue ativa, mas não vai dar mais detalhes. Um serviço fúnebre em homenagem à garota foi realizado no sábado, 13 de agosto de 2022, no auditório da Atlanta High School, em Atlanta, Texas. Eles foram enterrados juntos no cemitério Gum Springs CME, em Douglasville, Texas.
A família também realizou uma soltura de balões para Zarielle, Tamari e Amaya no sábado, 29 de julho de 2023, perto da casa de onde as meninas desapareceram. Em 22 de fevereiro de 2025, o primo mais velho das meninas e babá naquela noite, Paris Props, foi assassinado em sua casa. Não foram divulgados muitos outros detalhes. Mas na seção de comentários do obituário dele, muitas pessoas disseram coisas sobre ele ter matado suas primas mais novas. Disseram também que ele era traficante de drogas e criminoso. Uma pessoa disse que Paris, na verdade, vinha abusando sexualmente das 3 meninas há anos, e outras pessoas da família sabiam disso, mas não fizeram nada. Essa pessoa também alega que uma das meninas esfaqueou Paris porque ele tentou levá-la. E a mãe da menina sabia disso, mas internou a filha em um hospital psiquiátrico por tê-lo esfaqueado. No entanto, não se sabe se essas alegações são verdadeiras ou não. Quarta-feira fez 3 anos desde que 3 jovens do leste do Texas foram encontrados mortos em um lago no condado de Cass. O caso foi investigado como homicídio. Segundo as autoridades, as 3 irmãs Tamari Oliver, 5 anos, Amaya Hughes, 8 anos, e Zarielle Oliver, 9 anos, foram estranguladas. Seus corpos foram achados por volta das 2 horas. Em 30 de julho de 2022, em um lago particular perto da rodovia estadual 7, próximo a Atlanta, Texas, Paris Props, prima das vítimas, as declarou desaparecidas por volta das 21 horas do dia anterior. Ele cuidava das crianças enquanto a mãe trabalhava. Randy Edwards era o repórter no condado de Cass quando o caso ocorreu e afirma que ainda busca respostas para trazer justiça às meninas e à família. Aquelas 3 menininhas não mereciam morrer daquele jeito. Toda vez que vejo alguém me perguntam o que eu ouvi, se consegui alguma informação nova. E meu coração fica apertado porque não tenho nenhuma informação nova para eles. No momento, os casos deles continuam sem solução. Então, mais de um ano após Paris ter sido assassinada em maio de 2016, o escritório do promotor do condado de Cass anunciou que ainda estava investigando as mortes das meninas. Eles disseram que nos últimos 4 anos têm trabalhado diligentemente para seguir todas as pistas do caso. Mas eu não entendo exatamente o que eles esperam encontrar neste ponto. Tenho quase certeza de que o assassino está morto. A menos, é claro, que houvesse mais alguém envolvido também. Porque você não era minha. Obrigada por ouvir todas as histórias de Zarielle, Tamari e Amaya hoje. Mais pessoas precisam saber sobre esse caso. Essas 3 menininhas lindas merecem justiça, assim como a família delas. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir isso de mim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você vai saber quando eu postar um novo vídeo, que é de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por acompanhar a Wicked World hoje. Até a próxima, se cuidem, pessoal. Tchau! Obrigada aos apoiadores de A Wicked World. Agora, tem ainda mais conteúdo de A Wicked World no Patreon. Então, confere lá em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.